Você sabe o que é ação? Sabe por que podemos afirmar que na realização de algum fenômeno da natureza, essa quantidade pode ser mínima? Já ouviu falar no princípio da ação mínima? Estamos em um momento da ciência no qual muitos pesquisadores buscavam um princípio fundamental para a física. Estamos na metade do século XVIII, precisamente na década de 1740. A esse tempo, os estudiosos se debruçavam no estudo e na explicação de um princípio que explicaria o fato de a natureza sempre agir pelas vias mais simples na realização de seus fenômenos. Um dos episódios que mostram essa busca por esse princípio aconteceu na Academia de Ciências de Berlim. Este cenário deu vida a um episódio histórico que rendeu disputas, amizades, inimizades e discórdias. Essas manifestações ocorridas nas décadas de 1740 e 1750 giraram em torno de um único ponto: o princípio da ação mínima. Muitos personagens foram envolvidos. Alguns trabalhos escritos foram alvos de críticas. O conceito de ação foi questionado quanto à sua validade e à sua autoria. Representantes da corte, da comunidade científica, tiveram participações importantes no desenrolar dessa história. Mas quem eram esses personagens? Que ideias defendiam e quais eram as críticas direcionadas a eles? Quais os efeitos desses ataques? Quantas alianças foram criadas e quantas alianças foram destruídas? Geralmente, estamos acostumados a ouvir a palavra ação sempre associada à terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que nos diz que a reação deve ser sempre contrária e igual à ação, ou as ações mútuas de dois corpos entre si devem ser sempre iguais e dirigidas para lados contrários. No entanto, o conceito de ação ao qual nos referimos é um pouco diferente dos outros conceitos físicos, porque não é uma grandeza que pode ser medida em um determinado instante, mas sim em um espaço de tempo percorrido por um corpo. Ou seja, em um instante determinado, a ação de um corpo é zero. A primeira definição de ação conhecida leva o nome de Leibniz. Ele afirmou em 1707 que a ação é proporcional à massa do corpo, à sua velocidade e à distância percorrida pelo mesmo. Além disso, de modo semelhante, para Leibniz, a ação é proporcional à força viva e ao tempo. Para isso, entendemos a força viva como sendo o produto da massa de um corpo pela sua velocidade ao quadrado, o que chamamos hoje do dobro da energia cinética que um corpo possui. Através de uma manipulação algébrica, isso nos leva à mesma proporcionalidade descrita acima. Posteriormente, embora não seja essa a história contada pelos livros, o matemático Leonhard Euler apresenta uma explicação bastante sofisticada do ponto de vista matemático do que aquela apresentada por Maupertuis. Maupertuis apresenta uma definição bastante semelhante à que acabamos de atribuir ao Sr. Leibniz. A ação seria o produto da massa pela velocidade e a distância percorrida por um determinado corpo. Maupertuis já apresenta seu conceito de ação associado à ideia de mínimo, afirmando que para qualquer fenômeno realizado pela natureza, essa ação deveria ser o mínimo. Mas isso é conversa para mais adiante. Utilizando-se de um formalismo matemático mais avançado, para Euler, a integral da massa vezes a velocidade vezes o deslocamento, que descreve o movimento de uma partícula entre dois pontos dados, é um mínimo para o movimento descrito por ela. Neste caso, dizemos que aqui está expresso também o conceito de ação. No entanto, estamos diante de uma velocidade variável. Euler aplica esse princípio ao movimento dos projéteis, ao movimento dos planetas em torno do Sol, mostrando que resultados já conhecidos através da utilização da mecânica de Newton também podem ser encontrados dessa maneira completamente diferente. Em se tratando do que temos atualmente, o conceito de ação mínima que temos pode ser considerado como produto do formalismo matemático apresentado por Euler e posteriormente desenvolvido por estudiosos de sua época e de anos posteriores, a exemplo de Lagrange e Hamilton.
Nesses termos atuais, a ação é definida não mais como o produto da massa pela velocidade e pela distância, ou pela sua integral, mas como a integral de uma grandeza chamada Lagrangiano, que é escrita como a energia cinética menos a energia potencial de uma partícula integrada em relação ao tempo. Dessa maneira, se isso é um mínimo, a sua variação é igual a zero. A mecânica analítica que conhecemos hoje advém desses estudos e pode ser aplicada ao eletromagnetismo, às teorias da relatividade e da mecânica quântica. É também a partir do princípio de ação mínima que, utilizando o cálculo variacional, podemos encontrar as equações de Lagrange, de onde podemos obter, como caso particular, a segunda lei de Newton. Já entendemos que vários personagens aparecem nessa história, cada um com a sua contribuição sobre o conceito de ação e sobre o princípio de ação mínima. Para isso, para que compreendamos de que se trata esse princípio, é preciso viajar um pouco na história da ciência e conhecer suas contribuições, seus escritos sobre os princípios de mínimo e sobre o que seria a ação mencionada durante o século XVIII. Os conceitos de minimização do tempo e do espaço percorrido pelos corpos e pela luz, principalmente, têm seus antecedentes na antiguidade. Ideias de princípios de mínimo têm como precedentes as teorias acerca da natureza da luz, formuladas por Herón de Alexandria no século I, Descartes, Fermat e Leibniz nos séculos XVII e XVIII. Essas ideias serviram e foram cruciais nas críticas e formulação de conceitos que favoreceram ou não na aceitação desse princípio baseado na minimização da ação da natureza para a realização de seus fenômenos. No entanto, o princípio de minimação está relacionado na literatura apenas ao nome de Pierre-Louis de Maupertuis, considerado seu precursor, embora seus trabalhos não apresentem resultados satisfatórios e o conceito utilizado por ele tenha sido anteriormente encontrado em trabalhos desenvolvidos por outros estudiosos. Só um lembrete. O material que acompanha esse vídeo, o que tem essa carinha aqui, pode te ajudar a compreender um pouco mais sobre as ideias desses estudiosos citados há pouco. Além deles, o segundo livrinho, esse aqui, nos apresenta as contribuições de John Wallis, Christopher Wren e Christian Huygens nos estudos sobre colisões e como esses trabalhos ajudaram na escrita do segundo artigo de Maupertuis. As primeiras ideias sobre o princípio de ação mínima nasceram em um cenário envolto de disputas, cheio de confusões. Vários personagens foram envolvidos e muitas questões pairavam no ar. O que realmente pretendia Maupertuis com seu princípio? Esse princípio era realmente uma ideia do Sr. Maupertuis? Quais os aspectos que permeiam esse episódio? Amizades, intrigas, ciúmes, personalidades diferentes, prestígio ou poder? A história que pretendemos contar aqui se passa no século XVIII, na Prússia. Precisamente, o cenário é a Academia de Ciências de Berlim. É ela que dá vida ao roteiro que segue. Para quem não sabe, a Prússia foi, no contexto histórico mais recente, um estado que surgiu a partir da Prússia Oriental. O território que compunha a Prússia Oriental hoje está dividido entre Polônia, Lituânia e Alemanha. Ao longo de séculos, exerceu forte influência sobre a história da Alemanha e da Europa. A última capital da Prússia foi Berlim, e é exatamente lá que a nossa história acontece. Estrelando nossos personagens são Pierre-Louis de Maupertuis, assumindo o papel de protagonista, o rei Frederic II da Prússia, assumindo o papel de autoridade, Voltaire, no papel de literato implicante, mas necessário, digamos assim, Samuel Koenig na pele do mocinho injustiçado e Leonhard Euler assumindo o papel de grande matemático, mas seduzido pelo seu superior, digamos. A academia foi fundada no século XVIII pelo príncipe eleitor Frederic I e teve como seu primeiro presidente o Leibniz. Na década de 1750, a academia se apresentava da seguinte maneira: estava em atividade científica e cultural somente há 10 anos, uma vez que Frederic I não dava tanta importância ao desenvolvimento científico do seu país, priorizando, como um bom militar que era, ações militares. Frederic II o Grande herdou o trono de seu pai e tornou-se o rei da Prússia por 2 reinados, de 1740 a 1772 e de 1777 a 1786.
O príncipe foi um excelente militar, saindo vitorioso de várias disputas, algumas delas que lhe renderam até a ampliação do território da Prússia. No entanto, mesmo seu pai insistindo na sua formação militar, o grande tinha tendências culturais bem diferentes daquelas de sua família. O seu pai não tinha interesse pelas artes, mas Frederic II era um admirador da cultura francesa, o que poderia ser visto através de suas comunicações e escritos dentro e fora do palácio, que eram todos nessa língua. Escrevia poesias, tocava flauta, compunha músicas, mesmo sendo contra o gosto do seu pai, que em alguns momentos chegou a quebrar suas flautas e o proibiu de estudar latim. Coisas desse tipo. Com a morte do seu pai, ele retomou as atividades da academia e, para isso, convidou ilustres intelectuais, a exemplo de Maupertuis, Voltaire, Euler, Mendelssohn, D'Alembert, Lagrange, Montesquieu e Diderot. Bem, o primeiro personagem que lhes apresento é Pierre-Louis de Maupertuis. Pierre-Louis de Maupertuis nasceu em 1698 em Saint-Malo, na França. No início dos seus estudos, não se interessava pelas disciplinas filosóficas. Por isso, começou a estudar música. A sua primeira dissertação, apresentada em 1724, possuía o título Sobre as formas dos instrumentos musicais. Após esse trabalho, se tornou membro da Academia de Ciências de Paris. Foi um grande proponente do movimento newtoniano na França, atraindo assim a atenção de Émile de Châtelet e de Voltaire. Émile du Châtelet, ou a Marquesa du Châtelet, foi um grande nome nessa época, uma figura feminina que conheceu e difundiu também a obra de Newton, juntamente ao seu amante, Voltaire. Sim, meus caros, amante. Maupertuis estudou a forma da Terra e comandou uma das expedições com a missão de constatar se a Terra era realmente achatada nos polos, conforme afirmava Newton. Voltando da expedição, por volta de 1737, foi acolhido pela Madame du Châtelet e Voltaire no castelo de Cirey, que era propriedade do esposo da marquesa. No ano seguinte, em 1738, o seu nome é recomendado por Voltaire ao rei Frederic II, o Grande, que acabara de ascender ao trono da Prússia e estava ansioso para reabilitar a Academia de Ciências de Berlim. Maupertuis não aceitou o convite do rei naquele momento e retornou à Academia de Ciências de Paris, 5 anos depois, em 1743. Apenas em 1744, Maupertuis aceita o convite do rei e estabelece residência em Berlim. Maupertuis escreveu, em 1744 e 1746, 2 trabalhos nos quais aplicava o seu princípio de ação mínima à ótica, à colisão dos corpos e ao equilíbrio das alavancas. Esses 2 artigos foram alvos de muitas críticas. D'Alembert foi um dos colaboradores na escrita da Enciclopédia e Dicionário de Ciências de Artes, juntamente com Diderot. A enciclopédia foi aquela que chegou a ser chamada de o livro dos livros, permitindo pela primeira vez que o conhecimento científico, artístico e filosófico da época estivesse à disposição do público em geral. Ele e Patrick Darcy, um ilustre matemático da época, foram alguns dos que manifestaram suas críticas, sempre se referindo aos aspectos de cunho científico, a exemplo de algumas considerações acerca das aplicações do princípio de ação mínima, da elaboração de conceitos, os problemas na atribuição dos fenômenos às causas finais, além da identificação de outras falhas no âmbito conceitual da formulação do princípio, tanto no que tange ao desenvolvimento matemático, quanto às ideias filosóficas do próprio Maupertuis. Porém, nenhuma delas foi respondida pelo autor. Até então, ninguém havia feito críticas tão explícitas quanto à autoria do conceito de ação. E é em torno desse detalhe que o episódio, que já se mostrou bastante conturbado, apresenta a sua riqueza de fatores extracientíficos ou não epistêmicos. A palavra ação foi descrita por D'Alembert na sua Enciclopédia e Dicionário Explicativo de Ciências, Artes e Ofícios. Nela, ele descreveu a palavra assim: um termo que é usado às vezes em mecânica para designar o esforço que é feito por um corpo ou poder exercido contra outro, ou às vezes é o resultado desse esforço. Assim, a ação de um corpo não se manifesta a menos que haja movimento.
Sobre o princípio da ação mínima, D'Alembert falou: quantidade de ação é o termo usado pelo senhor de Maupertuis nas memórias da Academia de Ciências de Paris. Esse termo foi determinado como o produto da massa vezes a velocidade pela distância que um corpo percorre. O senhor Maupertuis foi capaz de descobrir essa lei geral de que nas mudanças que ocorrem no estado de um corpo, a quantidade de ação necessária para produzir essa mudança é a mínima possível. Ele estava feliz por ter sido capaz de aplicar esse princípio em sua pesquisa das leis da refração, as leis das colisões e as do equilíbrio, e ainda foi capaz de trazer esse raciocínio para os fins mais sublimes sobre a existência de um ser, o primeiro. Ele considerava um lugar favorável à possível existência desse ser nos fenômenos universais, aqueles mais difíceis de compreender do que as simples especulações acerca do que se observa na natureza e não possui nenhuma prova rigorosa ou hipótese puramente geométrica. Segundo Maupertuis, esses fenômenos universais teriam fundamentação matemática e, baseado em argumentos matemáticos, a existência de Deus teria a característica óbvia das certezas geométricas. Além disso, aqueles que duvidavam da argumentação metafísica acreditariam em um argumento matemático mais facilmente, já que o que é passível de prova é aceito com mais facilidade. Nas palavras de Maupertuis, o Ser Supremo está em toda parte. Vamos buscá-lo nas coisas mais simples, nas leis fundamentais da natureza, nas regras universais pelas quais o movimento se conserva, é destruído ou distribuído. Continuando com as palavras de D'Alembert. A primeira memória em que o senhor de Maupertuis dá uma ideia de seu princípio foi escrita em 15 de abril de 1744, ano em que o professor Euler publicou seu livro Um Método para Encontrar Linhas Curvas, desfrutando propriedades de máximo ou mínimo. No suplemento que Euler tinha adicionado, esse geômetra famoso mostrou que as curvas das trajetórias que os corpos descrevem, devido à força central, a velocidade multiplicada pela variável da curva é sempre o mínimo. Como assim? No mesmo ano em que Maupertuis publica o seu princípio, o professor Euler publica em seu livro um apêndice, digamos assim, com uma aplicação bastante elegante, como diria D'Alembert, da teoria que seria do Messier Maupertuis? Ok, acho que já passou da hora de esclarecermos alguns pontos. Para que entendamos o que está por trás dessa simples afirmação ou indagação, como queiram, vamos continuar as apresentações dos nossos personagens. François-Marie Arouet, de pseudônimo Voltaire, sim, o Voltaire, escritor do Cândido, tão conhecido por suas obras literárias, foi um parisiense muito conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade. Desenvolveu trabalhos que contribuíram e influenciaram os pensamentos iluministas. As suas obras sempre causaram muita polêmica. Por isso, depois de uma indisposição com o governo francês, refugiou-se no Castelo de Cirey, também na França. Voltaire viveu no castelo entre 1735 e 1749, dispondo de muito conforto, sempre em contato com os visitantes cultos, além de estar politicamente protegido de seus inimigos. Ok, conforme dissemos, em 1738, Voltaire recomendou Maupertuis ao rei Frederico II, o Grande. Porém, Maupertuis aceita o convite e estabelece residência apenas em 1744. Mais tarde, em 1746, Maupertuis se torna presidente da Academia de Ciências de Berlim. 3 anos depois, a marquesa faleceu e só assim Voltaire saiu do castelo. Mas só podia mesmo, o que mais Voltaire queria no castelo? Então ele vai a Berlim, a convite do rei Frederico II, para participar das atividades da Academia de Ciências. Voltaire entra na academia em 1750. A sua amizade com o rei lhe permitia certas regalias que nem mesmo o então presidente da academia desfrutava, embora nem se envolvesse nas atividades da instituição diretamente. Claro que isso causou um desgaste natural na amizade entre o presidente da academia e o pensador iluminista, já que ambos disputavam as preferências do rei.
Maupertuis tinha seus méritos científicos, enquanto que Voltaire oferecia-lhe uma companhia agradável. Segundo Laboumel, um jovem escritor que, depois de uma certa influência de Maupertuis, escreveu contra Voltaire, houve poetas melhores do que Voltaire, mas jamais algum tivesse sido melhor recompensado. O rei da Prússia cobre de benefícios os homens de talento, exatamente pelas mesmas razões que levam um pequeno príncipe da Alemanha a cobrir de benefícios um bufão ou um anão. É nesse clima de disputa que a publicação de um artigo de Samuel Koenig, um dos membros externos da academia, torna claro o embate que tomou proporções bastante sérias. Samuel Koenig foi um amigo de Maupertuis desde o tempo que estudaram matemática juntos, particularmente os princípios de Newton, na Suíça. Ele, assim como Maupertuis, era um adepto das ideias de Newton. Porém, após Jacob Hermann lhe apresentar o sistema filosófico de Leibniz, Koenig ficou impressionado. Com isso, foi a Marburg em 1735 para melhorar o seu conhecimento sobre filosofia e direito sob a orientação de Christian von Wolff, o seguidor das ideias de Leibniz. Em seguida, permaneceu durante um bom tempo no palácio da Marquesa de Châtelet, ensinando-lhe matemática e a filosofia de Leibniz. Após 1744, Koenig se tornou professor de Direito e Matemática da Universidade de Franeker, na Holanda, onde também teve muito sucesso como conselheiro e bibliotecário da Princesa de Orange. Ainda assim, mesmo seguindo ideias de correntes diretamente contrárias às de Maupertuis, o presidente o nomeou membro externo da Academia de Ciências de Berlim. Ouçam bem, Maupertuis nomeou o Koenig. Após uma visita a Berlim em 1750, Koenig publicou um artigo no Acta Eruditorium. O Acta Eruditorium foi uma espécie de jornal que fornecia anúncios e resumos de publicações notáveis da época em muitas áreas do conhecimento. Tornou-se a publicação mais conhecida da Alemanha. O seu fundador e primeiro editor foi Otto Menck. Esse trabalho se tratava de uma crítica ao trabalho de Maupertuis. Porém, segundo Koenig, ele o teria apresentado ao presidente da academia antes da publicação. Os dois teriam conversado e Maupertuis não demonstrara nenhuma insatisfação com a futura publicação. Nesse artigo, ele se referia a uma carta enviada por Leibniz a Jacob Hermann. A carta possuía um conteúdo que incomodou Maupertuis. Mas agora, depois da publicação, nela, Leibniz apresentava um conceito de ação datado de 1707. Vejamos, nós estamos em 1750. Dessa maneira, o princípio estudado e defendido por Maupertuis não prosseguiria levando seu nome como primeiro autor. Um trecho da carta dizia: a ação não é aquilo que vós pensais. Nela entra a consideração do tempo. Ela é como o produto da massa pelo espaço e pela velocidade, ou do tempo pela força viva. Notei que, nas modificações dos movimentos, ela se torna geralmente o máximo ou o mínimo. Até agora, Maupertuis não tinha respondido nenhuma das críticas ao seu trabalho, aquelas feitas por D'Alembert e Darcy. No entanto, diante desta última, ele não conseguiu se calar. É agora que entra em cena um grande matemático que era também aliado de Maupertuis na academia. Chama-se Leonhard Euler. Filho de matemático, nascido na Basileia em 1707, publicou inúmeros trabalhos a partir de seus estudos sobre mapas e os problemas da construção naval e navegação. Testou balanças e bombas hidráulicas. Trabalhou em São Petersburgo por 14 anos, até que foi convidado a trabalhar na academia, chegando a Berlim em 1741. Euler se mostrava bastante solícito com o então presidente, e na ausência de Maupertuis, ele o substituía. Assim, diante da tal publicação no Acta Eruditorium, Euler saiu em defesa de Maupertuis, ajudando-o a elaborar medidas a fim de penalizar o jovem Koenig por tal desacato. Uma delas foi promover um concurso para escolher a melhor crítica a um trabalho de Leibniz, que tinha por título Monadologia. Dessa maneira, as ideias de Leibniz perderiam seu valor e o trabalho de Maupertuis seria enaltecido.
Consequentemente, a autoria do princípio seria de fato atribuída a ele. A carta apresentada por Koenig era um escrito inédito de Leibniz destinado a Jacob Hermann. O que ele possuía era uma cópia produzida por um tal Enzi, na Suíça. Maupertuis, através de seus amigos Os Bernoulli, ouçam bem, Os Bernoulli, realizaram buscas à carta nos arquivos de Enzi. Enzi havia sido decapitado anos antes e seria impossível confirmar que a letra era realmente sua. O próprio Koenig, depois a Academia, junto ao rei Frederic, também realizaram buscas a cartas, porém sem sucesso. Com isso, a Academia de Ciências de Berlim escreve a Koenig dando-lhe um prazo para a apresentação da carta original de Leibniz, destinada a Hermann. Do contrário, ele seria julgado pela instituição. Esse primeiro ataque a Koenig provocou a sua condenação. A Academia havia realizado um julgamento, escrito por Euler, acusando-o de ter forjado as cartas, declarando que ele não tinha conseguido mostrar os originais. Uma das justificativas de Euler era que a carta não teria autenticidade, uma vez que as ideias apresentadas entravam em conflito com outras ideias de Leibniz apresentadas em outros escritos. Por unanimidade, os membros da Academia decidiram condenar o jovem matemático alemão. Mas quem fazia parte dessa tal comissão? Quem eram esses membros da Academia? Lembrem-se, o maior interessado na condenação de Koenig era Maupertuis. Esses membros deveriam obedecer ao seu presidente. Presidente este que, ao assumir o cargo, exigiu algumas mudanças no estatuto. Uma delas lhe conferia o direito total de decidir os valores das pensões de qualquer um dos membros da Academia, além de ter o poder de designar novos membros. Como muitos dos membros dependiam desse honorário para sobreviver, a exemplo do Sr. Euler, eles não iriam contra o desejo do seu presidente. Até aqui, dá para compreender superficialmente quais as razões de Euler quanto ao apêndice publicado no seu trabalho e a autoria do princípio de ação mínima ter sido atribuída a Maupertuis. Então, com a condenação, o presidente da Academia exigia a proibição de qualquer publicação da parte de Koenig que falasse algo sobre o assunto já encerrado. Pelo menos era o que Maupertuis pensava. Embora a princesa para quem Samuel Koenig trabalhava tivesse sido alertada sobre isso, ele publicou um livro intitulado Apelo ao Público. Esse livro tornou o embate ainda mais fervoroso, pois nele Koenig reproduziu as 3 cartas de Leibniz, completas, contendo o conceito de ação proposto por Maupertuis. É nesse momento que mais um personagem sente-se ofendido e entra na história, sendo bastante imparcial ao escolher um dos lados da disputa. Voltaire não se dava bem com Koenig. Os dois divergiam quanto às suas convicções filosóficas. O primeiro era newtoniano e o segundo identificava-se com as teorias de Leibniz. Além de terem desavenças pessoais no que se refere à Marquesa de Châtelet, vai saber de que se trata. Voltaire já havia lido o Apelo ao Público e, para expressar sua solidariedade a Koenig, percebendo que o presidente não estava com a razão e tinha exagerado ao condenar o jovem, publicou várias cartas anônimas com ataques severos direcionados a Maupertuis. Um desses manifestos se chamava Resposta de um acadêmico de Berlim a um acadêmico de Paris. Neste, ele narra a sua versão do episódio, denominando o princípio da ação mínima de Maupertuis como sendo tão falso quanto a sua autoria ser atribuída a ele. Em um dos trechos, Voltaire diz: "Eis aqui a verdade exata que se pede. O Sr. Moreau de Maupertuis, em uma brochura intitulada Ensaio de Cosmologia, pretende que a única prova da existência de Deus é A vezes R mais N vezes R vezes B, que deve ser o mínimo. Ele afirma que em todos os casos possíveis, a ação é sempre o mínimo, o que se demonstra ser falso. E ele diz ter descoberto essa lei do mínimo, o que não é menos falso. As ideias apresentadas por Leibniz não eram as mesmas utilizadas por Maupertuis, o que nos leva a perceber que Maupertuis foi ao combate sem saber usar os argumentos apresentados na carta a seu favor, já que havia uma divergência entre as duas opiniões.
Talvez assim ele conseguisse mostrar sua autoria no princípio, já que ele defendia a ideia de minimização, ao contrário de Leibniz, que propunha a ideia de conservação. Voltaire vai ainda mais além, agredindo Maupertuis quanto à sua conduta pessoal, e diz: "E mostrou-se à face da Europa erudita que o senhor Moreau de Maupertuis não somente plagiou e errou, mas também abusou de sua posição para tirar a liberdade de literatos e para perseguir um homem honesto, cujo único crime foi não ter a mesma opinião que ele." Obviamente, Maupertuis manifestou sua resposta enviando a Euler uma carta pública, tratando do que havia sido dito a respeito da sua postura diante da princesa, então superior de Samuel Koenig. Ele afirmou ter comunicado à princesa que lhe impusesse silêncio sobre tudo o que lhe concerne, mas negou que tenha cometido qualquer abuso de autoridade nem perseguição com seu empregado. Além de Maupertuis, outra carta em resposta ao ataque anônimo de Voltaire fora publicada. Tratava-se de um folheto com o título Carta de um acadêmico de Berlim a um acadêmico de Paris, escrito pelo rei Frederico anonimamente até então. Possivelmente o rei sabia a quem atacava. Uma das evidências é que o texto do folheto não passou pelo seu revisor de textos em francês, o Sr. Voltaire. Nessa carta, ele não trata o princípio de ação mínima quanto aos seus aspectos científicos. Como ele não leu o apelo ao público, não sabia que Koenig havia reproduzido as cartas na íntegra, então fez duras críticas ao anônimo, colocando-se ao lado do presidente da academia em que dirigia. É um fato conhecido por todo o reino e toda a Alemanha que nossos acadêmicos mais célebres foram atraídos aqui pelo esforço do Sr. Maupertuis, que ele é economista de nossas rendas, o distribuidor de lugares vazios, aquele que concede as gratificações, o protetor de talentos. Além disso, ele também se aproveita do estado de saúde debilitado de Maupertuis, naquele momento, para apresentar o tal anônimo como indelicado. Maupertuis encontrava-se muito doente. Segundo o próprio rei, cuspia sangue, estava atacado do peito. Segundo o rei, Maupertuis era filósofo demais para deixar-se abalar pelo capricho de seus inimigos e cristão demais para conservar em seu coração sentimentos de vingança. Após toda essa fala do então anônimo, esse panfleto foi ridicularizado na corte. Dessa maneira, a reação do rei foi publicar novamente o panfleto, no entanto, carregando na sua capa as armas reais. Agora, tanto o rei suspeitava da autoria da carta que atacava Maupertuis, quanto Voltaire tinha certeza de quem era o tal acadêmico que atacava do outro lado. Mesmo assim, o relacionamento entre eles se manteve o mesmo. Troca de cartas, jantares, conversas. Dessa vez, Voltaire escreveu um conjunto de panfletos satíricos como forma de criticar as obras do presidente, recentemente publicadas. Eles continham críticas aos escritos do presidente, tanto quanto aos aspectos de sua teoria, quanto à sua conduta no episódio. O diatribe do Dr. Acáquia, como ele denominou seu panfleto, dividia-se em 3 partes: o decreto da Inquisição, o juízo dos professores e o exame das cartas. As palavras de Voltaire eram ásperas, expressavam uma antipatia explícita ao presidente. Termos como charlatão, cabalas vãs, referindo-se ao tipo de estudo realizado por ele, são utilizados nas cartas e confirmam que o clima era bastante tenso e difícil na época. Agora o rei mantém em seu castelo brigões celerados que destilam seu veneno, como o próprio rei os classificou em uma das cartas. A repercussão do diatribe do Dr. Acáquia não fez muito bem ao seu escritor. Ao tomar conhecimento dos panfletos, o rei entrou explicitamente em defesa de Maupertuis, agora escrevendo cartas direcionadas a Voltaire. Acredita-se que a tamanha indignação do rei a essa altura da controvérsia se deu pelo fato de que Voltaire, no ato de teimosia, tinha abusado da boa vontade do rei e impresso os panfletos com uma ordem que lhe havia sido dada para a impressão de outra obra. Mas por que só agora? Ele já não sabia que se tratava de Voltaire? Será porque ainda assim não tinha certeza até o diatribe de que se tratava de Voltaire? Não, muito improvável. Estava evidente demais. Talvez o rei tivesse advertido Voltaire pessoalmente, pode ser.
Há quem diga que o panfleto apenas serviu como a gota d'água para o rei, que já vinha ouvindo de Maupertuis que o literata reclamava das cartas que corrigia para sua majestade. Bem, de alguma maneira Voltaire traiu a confiança do rei, talvez negando a autoria do Acáquia, mentindo sobre as impressões. Por essa razão, o rei exigiu que Voltaire assumisse para com ele um compromisso de que, enquanto usufruísse dos aposentos reais, não escreveria contra ninguém, muito menos contra os governos e pessoas ilustres. Voltaire escreve ao rei avisando que executará suas ordens e juro ter a bondade de examinar qual é o fundo da querela de Maupertuis, e vos conjuro a crer que esqueço essa querela, já que vós me ordenais. Dessa maneira, o rei tranquilizara Maupertuis, avisando-o que havia confiscado, queimado e proibido a impressão do Acáquia em qualquer outro lugar, além das ameaças feitas a Voltaire, intimidando-o pelo lado do bolso. No entanto, Voltaire tinha deixado os palácios do rei. Este não tinha atentado ao fato de que Voltaire estaria proibido de escrever contra qualquer pessoa enquanto estivesse alojado nos seus castelos. Agora, o juramento não teria mais valor. É nesse momento que começam a aparecer cópias do panfleto e na véspera de Natal do ano de 1752, Frederic II confiscou todas as cópias do Acáquia distribuídas pela cidade e, à vista de Voltaire, o carrasco real queimou todas elas em praça pública. Isso implicava na fuga o quanto antes de Voltaire do país. Com a saída de Voltaire, a controvérsia estava com os ânimos contidos. Pode-se afirmar que o episódio se encerra com a expulsão de Voltaire dos seus aposentos na Academia de Ciências de Berlim e o clima constrangedor entre Maupertuis e os demais membros da Academia, inclusive com o rei. No entanto, a história não acaba por aqui. Muitos outros detalhes poderiam ser relatados. Muitos questionamentos também nos saltam aos olhos. Quais as verdadeiras intenções de Maupertuis ao tomar atitudes tão severas para com Samuel Koenig? Teria o próprio Koenig agido de má-fé? E o rei? Por que preferiu se hostilizar com seu melhor companheiro, Voltaire, para defender Maupertuis? Quais as razões que levaram Euler a não assumir a autoria de seus conceitos? Para conhecer esses pormenores, ou saber qual o final de cada um dos personagens dessa história, acessem o conteúdo disponível nesse material e divirtam-se.
Nobody knows the Battle of Rossbach more intimately than Herr Wenzel. So, after a briefing from the master, let's see if I can explain. So, the French marched in a great arc behind these hills and emerged into this space here. You can see the French troops just here pushing forward. And when Frederick saw that the French troops were trying to outflank his position, he used one of the oldest tricks in the book. He faked a retreat. The French fell for this trick, hook, line and sinker, and went into pursuit mode. At this point, out of sight from the French positions, the Prussians started bombarding the front of the French lines, the French cavalry. Yeah. And in that moment, wie viel waren das? 3,200. 3,300 Prussian cavalrymen pushed in and made its first attack. At this point, two very bad things happened to the French. The first is that their forwards marching infantry columns are subjected to artillery fire. That's bad enough. But at that moment, the marching columns of Prussian infantry closed like the blades of a scissors, cutting into the flanks of the French. And this is really Frederick's doing. Prussia's enemy was a coalition force of mixed nationalities, its commanders speaking different languages, its troops' loyalties divided. But Frederick boasted a tightly organized, highly motivated, beautifully drilled army, united behind a single, inspirational leader. Rossbach was Frederick's most important military victory. The French columns were broken up and destroyed. The day was decided in a matter of minutes. The Prussians lost 500 men, the enemy lost 10,000. And most important of all, it's at Rossbach that Frederick emerged as a truly brilliant military commander. After his victory at Rossbach, Frederick rode over 200 miles east to face the Austrians at Leuthen in Silesia. Once again, outnumbered by almost 2-1, the Prussians won a famous victory. Leuthen would become the most celebrated battle of Frederick's life, a triumph that would seal his place in history as a military genius, on a par with Caesar and Napoleon. As the Prussians marched from the battlefield at Leuthen, legend has it that a single soldier began to sing. He was immediately joined by the entire host in a spontaneous rendition of a famous hymn of thanksgiving, known thereafter and to this very day as the Chorale of Leuthen. Napoleon later claimed that Frederick's achievement at the Battle of Leuthen alone placed him among the greatest commanders of all time. Nearly 2 centuries after the event, the famous victory was dramatically reenacted in a Nazi propaganda film. Long after his death, Frederick's epic victories would become the stuff of legend. But a grueling war on 3 fronts stretched Prussia to its very limit, and not even Frederick the Great was infallible. In August 1759, Frederick arrived here in Kunersdorf to face his greatest fear, the massive Russian army, which had made it to within just 90 kilometers of Berlin. Initially, Frederick's men overwhelmed the enemy, but the king then made a critical mistake. The Prussian king, who decided that we continue our attack, he saw only the relative flat land. There is a very deep valley, very deep depression. This is the famous Kuhgrund. Kuhgrund. That is in this direction about 1 kilometer.
you have to go down and climb up, but they have to order their lines Yes. before next attack. And this ordering under continuous Russian fire was destructive for the army. The attack was stopped because there was no army anymore, only a group of Fleeing soldiers. flying soldiers, yes. Kunersdorf was a disaster. 19,000 Prussian casualties, 6,000 of them dead on the field, and most of the Prussians who were killed just here in the Kuhgrund as they made their way towards the Russian lines. The king himself had 2 horses shot from under him. Musket balls tore holes in his jacket. One of them was deflected by the king's snuff box. A letter he wrote that evening to one of his ministers captures a sense of the king's despair. "A cruel reverse," he wrote. "I shall not survive it. Everything is lost." During the 7 Years' War, Frederick won just 8 out of 16 major battles. Kunersdorf was far from unique. But, remarkably, the Russians failed to capitalize. Frederick held out, and Prussia fought on for another 5 years. Its resilience personified by a notorious class of loyal warriors. In order to understand the success of Frederick's military machine, we need to understand the ethos and culture of the noble class who ran it, the Prussian Junkers. In Frederick's view, the Junkers, Prussia's conservative landowning nobility, were the only group capable of serving as officers in the military. As such, they enjoyed a unique relationship with the Prussian state. Hello, please come in. And the Kleists are one of the oldest of these Prussian noble families. It's sometimes said that the officer class and the Prussian nobility are essentially the same thing. Is that true? It is true that under Frederick the Great, in those days, you know, most of the higher-ranking officers were noblemen. Only the eldest son inherits the estate, and the younger sons have to go. So they served as civil servants or officers and created a so-called Dienstadel. A service nobility. Service nobility, and it was a question of honor to serve le roi de Prusse. And of course the king had this view that only the nobility had a true honor code, and therefore only the nobility was fitted for service in an officer role. That was the idea of Frederick's father. He invented, so to speak, a code of honor, and the young Frederick the Great was very intelligent, you know, to use it. It all belongs to the militarization of the whole country. Frederick the Great concentrated the whole country on his military ideas. And I feel that it is not only the Frederick times, but in general Prussian feeling, you know, we do something for our fatherland. During Frederick's military campaigns, 1,500 officers died, a toll concentrated on a small group of noble families. This collective loss of its young men earned the Junkers a powerful and permanent bond with the state. Their values became a defining feature of successive Prussian regimes in war and in peace. Of course, this nobility internalized military service as a way of life, according a high esteem to military virtues such as courage, loyalty, discipline.
But it's important to remember that militarism and bellicosity, militarism and warmongering, are not the same thing. Prussia was not a warmongering state during the reign of Frederick the Great. In fact, it spent less time at war than any of the other major European powers. Loyalty alone wasn't enough to win the 7 Years' War, but the patriotic resilience of his army did buy Frederick just enough time to prevail. Ultimately, he was saved by a stroke of luck. In 1762, with Prussia's forces all but spent, Tsarina Elizabeth, ruler of Russia, died. Her passing was celebrated in Berlin as the miracle of Brandenburg. Her successor, Grand Duke Peter, was an ardent admirer of Frederick. Russia's days in the anti-Prussian coalition were numbered. The 7 Years' War would soon be over, and its end inaugurated 23 years of peaceful Frederiциan rule. In the second half of his reign, diplomacy, realpolitik, and the first partition of Poland would bring Frederick more new territory than he'd gained through war. At home, he worked tirelessly to build the progressive state he had outlined in the Anti-Machiavel, a vision that survives today in the architecture at the very center of Berlin. Frederick had initially intended that this square should be your bog-standard European residential square. That meant at one end there'd be a palace, and then extending from each wing a royal opera house and a royal library. But what Frederick did was something completely radical. He subtracted the palace from this ensemble, and instead you had an opera on one side, a freestanding library opposite, and over in the corner, St. Hedwig's Cathedral. Work on this cathedral began in 1745 after the king got back from the Silesian Wars. And St. Hedwig was the patron saint of Silesia. This was to be a cathedral for the Catholic subjects of a Protestant kingdom. It was one thing to tolerate the existence of a religious minority within the borders of your kingdom. That was not uncommon in 18th century Europe. But to establish a building like this as a projection of tolerance, as a value in its own right, that was a highly distinctive and unusual gesture. In characteristic absolutist fashion, the king intervened personally in every area of state policy: public education, the civil service, law, agriculture, trade and industry. Und war ein absoluter Herrscher, das auf alle Fälle. Aber war natürlich genauso aufgeklärt. Und ich denke, gerade Friedrich II. Zeigt, dass beides tatsächlich auch zu machen geht. Zum Beispiel hat die Folter abgeschafft. Hat für religiöse Toleranz propagiert. Hat ja auch in gewisser Weise die Zensur in Preußen abgeschafft. Und hat tatsächlich reformerische Ideen angeregt und dann auch umgesetzt. Das größte und beste Beispiel ist garantiert die Justizreform. Conceived during his last years and published in 1794, 8 years after his death, this is perhaps Frederick's greatest domestic achievement: a comprehensive law code which redefined the relationship between the monarchy and the state. The law code envisaged a world of free citizens in which the state was sovereign and kings and governments were bound by law. Almost 20,000 paragraphs legislate for every conceivable transaction between one Prussian and another. Before there was a general law code, the law was embodied in an endless plethora of edicts and decrees. With the law code, suddenly you had transparency, you had Glasnost. Frederick's achievements made him a cult figure throughout Europe. But the king himself shunned personal adulation. In his last 20 years, he withdrew almost entirely from his capital, a cranky old man, most likely to be glimpsed walking his beloved greyhounds at Sanssouci.
With the exception of a few coins and medallions, this is the only image which Frederick of Prussia deliberately propagated of himself. And it's a portrait by Johann Heinrich Christoph Franke. The king shown here is not a glorious or powerful figure. He's effectively an old man. We see a tired old man. He turns towards us, a face bearing all the marks of age. Cheeks are sunken, the lips have fallen, he's clearly lost all his teeth. And it really is remarkable that it's by this image that this king wanted to be remembered. What it really is a fascinating document, which I think captures the king's sense of who he himself was. He perceived himself, I think, as a man whose energies had been consumed by long years of war and long years of work for his subjects, for his kingdom, for the Prussian state. Frederick the Great died, aged 74, in his armchair on 17th of August, 1786. He had built a progressive, cultured, and militarized state. There was no enigma. We're surrounded by what are often called the arts of peace, and it might seem impossible to imagine that the man who led his armies is also the man who designed and financed this extraordinary palace of Sanssouci. Is this a paradox? I don't think so. It certainly was not a paradox for Frederick. For Frederick, it was all part of the sort of Gesamtkunstwerk, the total work of art that was his life. He was an intensely aesthetic man who thought through everything that he did in an aesthetic as well as a political and philosophical way. This cultivation of the arts, of music, of conversation, of philosophy, and of reasoned, rational statecraft, they were all cut from one cloth. There was no paradox here between the Frederick who played the flute and the Frederick who led armies. These two worlds flow together in Frederick's existence and become one. The contradiction is dissolved. Most young Germans know next to nothing of Frederick the Great. Even here in Berlin, where the echoes of his memory are everywhere. You don't have to look too hard to find Frederick's presence in the German capital today. But among the people, he's a distant, largely forgotten figure. The memory of his deeds buried by the sheer scale and weight of Germany's subsequent triumphs and traumas. In the late 19th century, Prussia rose under the leadership of Otto von Bismarck to become the political heartland of a single German nation. A Hohenzollern descendant of Frederick's family, Kaiser Wilhelm II, led this unified Germany into the horrors of World War I. But it was in the 1930s that Frederick the Great's Prussia would be most emphatically appropriated as a model for the future of Germany. It's difficult to imagine today, but this was once the site of Potsdam's garrison church. Built in 1735 by Frederick's father, Frederick William I, the so-called Soldier King, it was an eloquent statement of Prussia's military identity. In March 1933, this was the setting for a dramatic propaganda spectacle known as the Day of Potsdam. As Adolf Hitler proclaimed the inauguration of the Third Reich, wreaths were laid on the tombs of Frederick and his father, and the church resounded to the familiar strains of the Leuten Chorale. The purpose of the Day of Potsdam was to anchor the Hitler regime in Prussian history. It proclaimed the fusion of the old Prussia and the new Germany.
In the same year as the day of Potsdam, Joseph Goebbels, the Nazi propaganda chief, began to take control of the German film studio UFA. Goebbels would raise the Nazification of Friedrich's Prussia to a fine art. Und kommen muss ein deutsches Reich. Und Preußen muss es führen. For German cinema goers in the 1930s, Otto Gebühr was Frederick the Great. And in films such as Der große König, The Great King, Goebbels turned his Frederick into a prototype for Hitler. Habsburg hat sich als unfähig erwiesen für eine solche Führung, da es bereit ist, seine Macht über Deutschland mit fremden Völkern zu teilen, denen das Wohl der Deutschen gar nicht am Herzen liegen kann. What do you think these depictions tell us about Hitler's attitude to Frederick the Great? First of all, it's so directly to parallel Frederick with Hitler. This only man, this single man, einsam, alone, solitary, having the responsibility for all these things, this single man deciding everything. That's a thing which fits to Hitler. Hitler himself always tried to find parallels in some mystic way, that the fate which was with Frederick will also be with him. Das Schlimmste ist der Krieg. Wer hat ihn gewollt? Ich nicht. Mein Vater auch nicht. Du vielleicht? One thing that's very remarkable about this film is that various characters make reproaches to the king, which are the kinds of complaints and reproaches that many Germans were tempted to make of Hitler. They say, you've dragged us into a war needlessly, you've sacrificed the welfare of the people. Yeah, you spoil everything, you kill the people. Das ganze Land liegt voll von Leichen. Jedes Dorf, jedes Haus, jeder Stall. I think this is a very intelligent way of doing propaganda. And the idea is, okay, if we, the system which shows you this movie, already knows about it, all these questions, we know the answers to, we know what you think, it gives them Glaubwürdigkeit. It gives them credibility. Credibility. Frederick the Great won the war, and so maybe Hitler might also, so don't be afraid that we have too many enemies. To equate Hitler with Frederick the Great, Nazi Germany with Prussia, is a ludicrous perversion of history. The idea that one of Europe's most enlightened and gifted monarchs prefigured one of the most repellent dictators in modern history is simply absurd. But during the final stages of World War II, as his downfall became inevitable, Hitler's identification with the Prussian king steadily intensified. The Minister of Propaganda, Joseph Goebbels, had a very, very big influence. Goebbels used to read the personal papers and the letters of Frederick the Great, so he could say to Hitler, oh, it's exactly your situation. And he reacted exactly like you. And he gave an imagination that Hitler should think, oh, I'm very near to Frederick, and if I'm very near, I will win the war, maybe. In the 7 Years' War, Frederick had been saved by the death of the Russian Tsarina, the miracle of Brandenburg. And in April 1945, it seemed that history was repeating itself. Aboard a special train beginning the 24-hour trip back to Washington, the 31st President of the United States leaves Warm Springs forever. So tight was the grip of this historical romance that the propaganda minister responded with elation and even a sense of triumph when he learned the news of the death of the American President Franklin Roosevelt on the 12th of April 1945. And he put a call through to Hitler's apartment and said, "Mein Führer, I congratulate you. Roosevelt is dead. God has not abandoned us." But this was pure fantasy. Within a month of Roosevelt's death, Berlin was finally overrun by the Russians. Germany was defeated. It was the end for the Nazis and for Frederick's Prussia.
After the downfall, the reckoning. The Allies identified Prussia as the very source of German militarism, an evil seed that had spawned 2 world wars and inspired Hitler. Their retribution was swift and decisive. On the 25th of February 1947, representatives of the victorious powers, the United States, the United Kingdom, the Soviet Union and France, met here in one of the few government buildings still standing in war-torn Berlin. Their purpose was to discuss the Prussian problem, and their solution was simple and shocking. Prussia was to be abolished. In that moment, the entire history of a great European state was cast onto the scrap heap. The Nazi regime cast a long shadow over Germany's past. But Frederick was too important to lie forgotten for long. And 30 years ago, he was back in Berlin. In 1980, the communist government of East Germany relocated this equestrian statue of Frederick the Great to its original position here on Unter den Linden, in the heart of what was then East Berlin, the capital of the German Democratic Republic. The statue had been removed from the center of Berlin around the time that the Berlin Wall went up in 1961. At that time, Frederick was an unwelcome reminder of Germany's reactionary past. But by 1980, things had changed, and the communists did a curious U-turn. They reclaimed the King of Prussia as a socialist hero. He was recast as a king of the beggars, a monarch with a social conscience. Successive German regimes have found the urge to reinvent this man in their own image irresistible. They warped and distorted his memory. But as we emerge from the shadows of the 20th century, Frederick remains a man too great to ignore. It's Frederick's brilliance and complexity that put him among the great leaders of history, figures such as Caesar and Napoleon, who, whatever we may choose to make of them, so captured the spirit of their age that it is impossible to imagine the past without them. Jonathan Dimbleby's journey through Africa continues here on BBC HD tonight at 11:30, after Drama Next with a new case for Wallander.